Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas e eu vim aqui apresentar o meu trabalho de conclusão do curso, o TCC da pós-graduação de Ciência de Dados e Big Data, na qual o tema é análise preditiva dos principais mercados de ações com aplicação em técnicas de modelos de séries temporais com Machine Learning. Bom, aqui na apresentação, o contexto, a gente primeiro vai ter uma introdução, né? Introdução ao problema, coleta de dados, processamento e tratamento de dados, análise e exploração, modelo de machine learning, apresentação de resultados e conclusão. A introdução e o contexto. Bom, o presente trabalho ele tem como o contexto o mercado financeiro de ações, e como a gente está trabalhando aqui no presente trabalho, o mercado financeiro de ações, então o investidor está sujeito a diversos riscos financeiros, né? Então a gente tem risco de crédito, tem risco de mercado, tem risco operacional, e devido a esses riscos, as ações também elas possuem alta volatilidade no dia a dia, isto é, ele tem uma variação entre o preço de fechamento e o preço de abertura da ação naquele dia. Introdução ao problema. Bom, devido aos riscos, né, tem uma importância ali do investidor realizar a previsão, né, e ele tem essa importância, mas ao mesmo tempo ele tem essa dificuldade de prever os resultados, né, da carteira de ações. Então é por isso que o presente trabalho tem como objetivo prever esses preços das ações. Bom, as bibliotecas e ferramentas. Foi utilizado Python 3.9.7. Para web scraping foi utilizado Selenium. Para análise dos dados foi utilizado Pandas. O Pandas Data Writer foi utilizado para leitura das ações ali pelo Yahoo Finance, né, que é o módulo ali do site do Yahoo, uma API, né, que capta as informações do site do Yahoo Finance. O NumPy, o Matplotlib e o Seaborn para visualização dos dados. O Profit Status Models para a criação ali dos modelos de Machine Learning. O sklearn para cálculo das métricas. Bom, na coleta de dados, a primeira etapa foi buscar as maiores empresas, né, as top 8 em participação acumulada na quantidade total de ações, lá no site da B3. Então, buscando ali os top 8 em participação, a gente tem a segunda etapa, que é a busca dos preços de fechamento e abertura das ações dessas empresas através ali do Yahoo Finance. Então, a primeira tabelinha aqui são os dados que foram coletados, as variáveis, né, isto é, os nomes das colunas, e a segunda tabelinha aqui a gente tem os dados ali do Yahoo Finance. Bom, nesses top 8 de empresas que a gente encontrou foram a Vale, a Petrobras, o Itaú, o Bradesco, Banco do Brasil, Ambev, Itaú Unibanco. A coleta de dados foi de julho de 2018 a julho de 2022. E o download, né, a gente baixou em arquivo .csv e depois transformou ali pelo DataFrame através do Pandas para fazer a análise e exploração dos dados. Bom, processamento e tratamento de dados, foi criada uma variável de variação entre o preço de fechamento e abertura daquele dia, e o total de registros que nós temos são 7.920 linhas e 10 colunas, e nenhum valor duplicado no DataFrame e nenhum valor ausente no DataFrame. Na análise e exploração dos dados, foi feita uma análise dos outliers, tanto no preço de abertura quanto no preço de fechamento através do Boxplot, análise de movimentações
e versus a abertura da bolsa, isto é, a variação ali da abertura e do fechamento e das movimentações pelo gráfico de velas. Bom, aqui na exploração dos dados, continuando, a gente tem um box plot, onde que calcula ali o intervalo entre os quartis, e com isso a gente tem essas bolinhas, né, no mínimo e no máximo, que são o mínimo extremo e o máximo extremo entre os quartis. Então, aqui na Petrobras a gente tem 0,40% de outlier no mínimo extremo ali no preço de fechamento, preço de abertura. E aqui na Ambev, na Vale, a gente tem 1,52 de outlier lá do outro lado da ponta, né? Isso é lá no máximo extremo entre os quartis, que é no preço de fechamento, né? E na Vale tem 1,21%. Aqui na análise, continuando a análise na exploração dos dados, como foi calculada a variação entre o preço de fechamento e a abertura, com isso a gente foi somado e colocado em um gráfico qual que seria essa variação no final do período de 2022, né, para julho de 2022. Então, a variação foi negativa para todos os índices, né? Aqui no gráfico de velas do Itaú Unibanco, a gente tem as movimentações diárias, nas quais os vermelhos correspondem às desvalorização, isto é, o preço de fechamento foi menor que o preço de abertura, e o verde foi o preço de fechamento maior que o preço de abertura, né? Então você vê que até 2020 ali, o início de 2020 estava com altos e baixos, e aí depois ele teve uma alta desvalorização, principalmente nesse período aqui, que está maior linha aqui em vermelho, e aí foi se aumentando e subindo, né, tendo essa flutuação. Bom, os modelos de Machine Learning, né? Os modelos utilizados foram modelos de séries temporais, nas quais foram o Profit, Arima e Sarimax. O Profit ele foi escolhido devido à sua forma simples de criar previsão, além de poder utilizar parâmetros de suavização para tendência histórica, né? O Arima ele é um modelo autorregressivo e ele tem uma facilidade ali de utilização e configuração dos parâmetros do modelo, e o intuito é poder comparar com o Sarimax. O Sarimax ele é média móvel integrado autorregressiva sazonal, né? Então, o que quer dizer? Quer dizer que os fatores externos podem influenciar na média móvel ao longo do tempo sazonal. Então, o Sarimax ele tem a capacidade de incorporar tanto os fatores sazonais quanto não sazonais em um modelo multiplicativo. Metodologia foi utilizado o 80-20, na qual 80% dos dados são de treino e 20% são de teste, e a variável target é a variável de fechamento, que é o close. Aqui no Profit, a gente teve como saída do modelo um data frame, onde que temos a predição dos valores, a média dos valores, que é o YPRED, e o mínimo e o máximo da minha predição, né? Isto é, o quanto que o modelo previu no ponto mínimo e o quanto que previu no valor máximo ali de cada índice ali da empresa. Para o Arima, foi definido a melhor ordem dos componentes, né, que são P, D e Q, na qual foi utilizado o método empírico, que é o resultado de duas métricas, nas quais são métricas de qualidade de ajuste, que é o critério de informação de Akaike, que é o famoso A e C, e o critério de informação Bayesiana, que é o B, B e C. E aqui foi calculado o p-valor e verificamos se foi estatisticamente significativo ou não, através de um p-valor menor que 0,05, né? Isso é com 95% de confiança. O Sarimax foi utilizado ali, os mesmos tipos de ordem ali, mas só que adicionamos os parâmetros sazonais, que
que é o P, D, Q e S, onde que P é a ordem autorregressiva não sazonal, o D é a ordem de diferenciação, o Q é a ordem de média móvel não sazonal, o S é a duração sazonal. E também foi utilizado ali o método de verificar o melhor resultado do qualidade do ajuste do modelo, e aí definido qual que é o melhor parâmetro de ordens, né, sazonal e é o parâmetro de ordem. Então aqui na apresentação dos resultados a gente tem alguns gráficos de exemplos, nas quais aqui a gente tem do Itaú, do modelo do Profit, onde que a linha azul esverdeada os dados de treino, que é o preço de fechamento, né, os valores ali do preço de fechamento, e o azul claro é o atual estoque, preço atual, onde que eu vou comparando com a minha linha laranja, que é o valor preditido, né? E a área cinza é o valor mínimo predito e o valor máximo predito. Então você vê que aqui do índice ITSA4, ele foi flutuando junto ali com os valores reais, né? Então ele está bem próximo a esses valores. Já que o da Vale, ele não teve um bom desempenho, porque aqui no final de 2020 a início de 2021, os valores ali de ações subiram teve uma alta valorização, né? E com isso o modelo não conseguiu acompanhar muito bem, né, essa alta aqui, né, das ações. Mas ele, no fim assim, do período entre o início e o final da linha laranja, você vê que ele tem uma tendência crescente, né? Aqui do Itaú, do modelo do Arima, você vê que ele segue ali uma tendência de valorização junto com os valores atuais, né? Não segue a mesma linha dos valores reais, mas ele segue de acordo ali com o gráfico. Da Petrobras, a gente tem aqui a subida aqui do gráfico, né? Uma valorização, não conseguindo acompanhar a média, né? Os valores reais. E a área cinza, que você vê que ele está um pouco próximo, não chegou ali no ponto máximo da linha azul do gráfico, né? Já do modelo Sarima, a gente percebe aqui que os valores preditos tendem a desvalorizar, mas só que os valores atuais, ele começou a ter uma tendência de aumentar e depois diminuir, né? Ele tem essa flutuação, mas no final não teve tanta desvalorização, né? Aqui no Banco do Brasil a gente tem o mesmo conceito ali do Itaú, onde que ele vai aumentando e subindo, e aí o Sarima ele teve uma predição de desvalorização, né? Então aqui no ponto final ele foi menor do que o linha de estoque atual, né? Do preço da ação atual. Bom, falando sobre as métricas, né? Não adianta nada a gente, além de interpretar o gráfico, sendo que a gente não faz nem o cálculo da métrica, né? Então a métrica ela tem o objetivo de verificar o quanto que tem de boa performance o nosso modelo. Então a primeira métrica é o MSE, que é o erro quadrático médio, que ele calcula a média de diferença entre o valor predito com o real, né? E nesse caso essa diferença ele é elevado ao quadrado, então se tiver muita diferença entre o previsto e o real, o modelo ele vai penalizar. O RMSE, o raiz quadrático médio, ele também ali tem a ideia de penalização, mas ele tem a raiz quadrada aqui no final do cálculo, né? Então esse modelo é uma boa opção para ter uma avaliação mais criteriosa. O MAPE, onde que ele é métrica que mostra a porcentagem de erro em relação aos valores reais, né? Então ele é bem utilizado em áreas de negócios,
nas quais você tem uma melhor facilidade de interpretação, né? Como está em percentual, fica melhor essa interpretação da métrica. Bom, aqui a gente tem os gráficos das métricas de acordo com os modelos de cada índice. Então, a gente percebe que a linha laranja, em todos os índices, eles tiveram valores altos. Então, eles tiveram erros, né, nessa métrica do erro quadrático médio no SARIMA, né? Então, percebe que nesse caso o modelo, a métrica ele penalizou, né, conforme a diferença entre o erro previsto versus o atual. Já o ARIMA, ele só que do índice da Vale, que ele teve um maior valor aqui, que não teve uma boa performance, mas os restantes ali o ARIMA teve uma boa performance aqui na linha azul, né? Já o Profit, através da métrica MAPE, ele teve uma boa performance ali, que ficou entre 0.14 e 0.23. E aqui nas outras 4 empresas, nos quatro índices, a gente percebe que o gráfico de barra laranja, que é o SARIMA ali do erro quadrático médio, ele também teve alguns altos valores, né? Tirando aqui o do Itaú, né? Na qual teve 3.79, mas ele foi a pior performance. E a gente vê que o Profit também se saiu muito bem, né? Tanto o Profit quanto o ARIMA ali nesses índices. Bom, a conclusão é que ali depois da interpretação do gráfico, para as métricas do erro quadrático médio e o RMSE, o modelo ARIMA obteve um ótimo resultado. Pensando na métrica MAPE, o modelo Profit obteve também uma boa performance. Então, o modelo ARIMA e o modelo Profit, eles são para o nosso presente estudo, foram os modelos que mais performaram de uma melhor forma, né? E aqui a gente encerra e muito obrigado.